Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco. Dia 10 de novembro de 2023, uma sexta-feira, mais uma manhã estou aqui para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Eu vou estar falando nessa manhã do livro de Atos, o capítulo 4, vamos iniciar o capítulo 4 hoje. Em nome de Jesus, eu sei que vai ser um tempo abençoado, um tempo cheio da presença de Deus e que o Senhor vai falar ao nosso coração nesta manhã. Por isso eu quero já iniciar fazendo uma oração, apresentando a Deus todo esse tempo enquanto o pessoal vai entrando, vai acessando a live, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui na Tua presença, falando do Senhor na Tua presença, Jesus, porque eu sei que o Senhor está aqui conosco, que o Senhor é real, que o Senhor está presente. Por isso, nesta manhã, Senhor, eu entrego a Ti toda a honra e toda a glória. Entrego a Ti esse tempo, Senhor, esse tempo de live tão pequeno, Senhor, que o Senhor possa se revelar aos nossos corações através das Escrituras, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, falando conosco, nos dando a graça, nos dando a sabedoria, a inteligência, Senhor, para podermos nos conduzir segundo aquilo que está no seu coração, de acordo com aquilo que as suas Escrituras dizem e têm nos ensinado. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco nesta manhã, ilumina nossa mente, nosso entendimento, traz clareza, traz direção, traz orientação, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que o Teu Espírito se mova sobre nós, Espírito Santo, em nome de Jesus. Também, Senhor, que aquilo que eu não for capaz de transmitir, que o Teu Espírito ministre aos corações, Senhor, daqueles, Pai querido, que Te amam, que têm Te buscado e que têm desejado Te agradar, Senhor, com as suas próprias vidas, com o seu modo de ser, Pai. Que o Senhor se revele poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa live está acontecendo de quarta-feira e de sexta-feira. O propósito é abordar o livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, né? Eu tenho aí falado, na verdade, a chave mestra começou com o Evangelho de Mateus, falando, né, do nascimento, da morte e ressurreição do Senhor Jesus, do que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Todas as lives estão salvas, gravadas aí no meu perfil. Se você quiser assistir alguma live, você pode entrar aí no meu perfil, tá tudo salvo pela data e pelos capítulos. Então, se tem alguma dúvida em algum capítulo, você entra na live que eu vou estar falando desse assunto. E eu senti no coração de estar fazendo a live, continuar fazendo, falando de Atos dos Apóstolos, para dar uma continuidade a respeito do que aconteceu com os apóstolos e como se fundou a igreja, como ela se iniciou. Então, tudo isso é abordado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, né? Eu já estou aqui no capítulo 4, já aconteceu muitas coisas legais, muitas coisas interessantes, mas está tudo salvo aí. Caso você queira assistir de novo, ou você que não assistiu, você pode assistir, que está tudo disponível aí, tá bom? Glória a Deus. Bom dia, Lê, paz do Senhor. Bom dia aos irmãos que têm entrado. Eu quero estar lendo o texto. Hoje nós vamos abordar Atos 4, do versículo 1 até o versículo 22. Semana que vem nós vamos dar continuidade, não vai dar para falar de tudo hoje, ok? Mas eu quero estar lendo com vocês, eu vou ler tudo de uma vez. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, verso 1. Diz assim: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000 homens, né? A perto de 5.000, olha só, se tinha 5.000 homens, tinha também 5.000 homens, também tinha, além disso, mulheres, crianças, jovens, né? Então, quando a contagem
era feita somente pelos homens, né? As mulheres e as crianças não entravam nesse censo. Olha só, né? Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus chegaram ali depois que eles operam aquele milagre maravilhoso que eu falei quarta-feira. Aliás, a pastora Mércia, né, e eu falamos na quarta e na sexta passada eu falei também. A cura do coxo, né, que ficava sempre na Porta Formosa pedindo uma esmola. Esse homem é curado poderosamente e o que nós vamos tratar no capítulo 4 é a consequência desse milagre, dessa cura. Então, vendo todo aquele alvoroço, chega ali quem? O sacerdote, né, que era o líder religioso da época, o capitão do templo, que cuidava de como as coisas deveriam acontecer ali, né? Ele era responsável por manter a ordem pública, né, do templo. Os saduceus eram aquela seita que não cria, né, na ressurreição dos mortos. E como os apóstolos estavam falando de Jesus, estavam falando da ressurreição de Jesus, então isso começa a incomodar os saduceus, né? Por 2 motivos eles foram presos. Primeiro, por ensinarem o povo, né? E também por anunciar a ressurreição dos mortos em Jesus Cristo. Você vê que eles não estão sendo aqui perseguidos porque eles estão, na mensagem de Pedro, você vai perceber que de uma certa forma ele acusa os religiosos e os judeus por matarem Jesus, mas eles não são acusados por isso. Eles são acusados por ensinarem as pessoas. Quem era eles para ensinar, né? Pessoas tão simples, pessoas incultas, né? Então, é por isso que eles são acusados, e são acusados por falar da ressurreição dos mortos, que era algo que os saduceus ensinavam que não acontecia, que não era verdade. Vamos continuar lendo aqui a partir do verso 5. No dia seguinte, então pense, eles foram presos por isso. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos a esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem o Senhor mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de muitas ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado, milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Aleluia! Bom dia, pastor. Paz do Senhor. Então, olha só, né? Nós vamos falar hoje do que das consequências do milagre, né? Você pensa, puxa vida,
Eu só fui um instrumento, eu orei. A pessoa foi curada, recebeu um benefício. Um homem que já tinha mais de 40 anos, enfermo, recebe uma dádiva dessa, um presente. E eu sou perseguido por causa disso, né? E eu sou preso, eu sou açoitado, julgado por causa disso, né? Olha só, né? Fazer o bem é ruim, né? Fazer o bem vai te causar problemas? Quando é no nome de Jesus, vai, né? Quando é no nome de Jesus, você pode, sim, arrumar alguns probleminhas aí por causa dos religiosos, né? Olha só, do 4 ao 6 a gente vê a lista de quem estava ali para julgar os apóstolos, né? Olha só, aqui, no 5. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Quem eram essas pessoas? Essa reunião de oficiais era chamada de sinédrio. Bom dia, Milene. Um tipo de senado religioso e corte suprema judaica. Eu falei disso lá na live de Mateus, né? Falei bastante desse assunto por um bom tempo. Essas autoridades eram quem? Eram autoridades, eram os anciãos, né? Os líderes religiosos, os escribas, que eram os escritores da lei, os copiadores, que eram peritos na lei, o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Era a elite religiosa judaica. Eles eram responsáveis pelos julgamentos morais, pelos julgamentos religiosos. Então, eles se reuniram ali para avaliar a situação, o que tinha acontecido com os apóstolos, né? A respeito desse milagre que tinha ocorrido. Bom dia, pastor Helenice, paz e Senhor. No verso 8 eu acho muito interessante. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. Ele começa o discurso dele e esse é o diferencial. É o que muda muda todas e qualquer situação. Todas e quaisquer circunstâncias. O que? Estar cheio do Espírito Santo. E é assim que Pedro faz o seu discurso, é assim que Pedro se defende ali diante desse julgamento, né? Ele, cheio do Espírito Santo, ele traz ali com clareza, irmãos, a revelação daquilo que tinha acontecido. Né? Para nós isso tudo é muito óbvio, irmãos. Para nós está tudo muito claro. A gente sabe que foi o nome de Jesus que operou isso. Mas eles questionavam por que Deus está operando esse milagre agora? Por que essas coisas estão acontecendo em Jerusalém? Né? Então a questão não era se havia acontecido um milagre ou não. Não aconteceu, é mentira. Você está sendo mentiroso. Porque o curado, o homem que foi curado, o enfermo que foi curado, estava ali. Mas era por que essas coisas estavam acontecendo. Então Pedro vem fazendo o seu discurso ali para explicar para eles que é por causa de Jesus, é no nome de Jesus. Só através do nome de Jesus isso poderia acontecer. Eu acho interessante que no verso 11 e 12, ele fala o quê? Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Olha só, gente, esse é um texto que está escrito no Salmo 118, no verso 22. O salmista declarou isso profeticamente em seu tempo e que agora é cumprido na vida de Jesus. Mas o interessante é que Pedro, ele faz esse link do Velho Testamento com o Novo, reconhecendo que os sacerdotes, né, a liderança judaica, eles são os construtores. Eles têm rejeitado a pedra angular que é Jesus. Você entende que ali estavam toda a liderança religiosa, os peritos na lei, e eles não conseguiram identificar que Jesus é a pedra angular, que eles são os construtores e que eles tinham rejeitado Jesus, a pedra angular. E Pedro, um homem que não era perito na lei, uma pessoa simples, comum,
conhecedora, sim, das Escrituras, consegue fazer esse link e consegue identificar. Então, ele faz uma coisa maravilhosa, irmãos, que precisa acontecer conosco. Entender com clareza as Escrituras e trazer para a nossa realidade, trazer para o nosso dia a dia, para as nossas situações e circunstâncias que nós temos vivido. Essa é a graça. Esse é o poder de entender nas Escrituras o que elas estão dizendo e aplicar na nossa vida, na nossa realidade. E Pedro faz isso nesse momento através do seu discurso. Irmão, só dá para fazer isso cheio do Espírito Santo. Não dá para fazer isso no conhecimento humano, no entendimento natural, né? Então, ele faz isso porque ele está cheio do Espírito Santo. Ele faz uma das maiores declarações aqui do Novo Testamento, né? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse texto é fantástico. Eu quero ler numa outra versão. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Quer dizer, Pedro traz com clareza que toda salvação, todo milagre, todo poder, toda autoridade agora só é recebida, só é liberada através do nome de Jesus. Não há outro nome debaixo do céu em que se possa encontrar salvação. Nesse texto está fundamentado algumas verdades bíblicas, algumas verdades fundamentais para a nossa vida cristã. A humanidade sem Cristo está perdida, tratando-se de todos os povos ou indivíduos. Todos eles foi passada uma régua. Só há salvação em nome de Jesus. Só há curas, milagres, transformações genuínos e verdadeiros em Jesus Cristo, né? A graça foi liberada, as portas da graça estão abertas para todo aquele que confiar e crer em Jesus. Isso é fantástico. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome, nenhuma outra autoridade, nenhuma outra personalidade, nenhum outro sistema ou filosofia pode afetar o resgate de uma alma. Pessoas têm se levantado, personalidades têm sido honradas, exaltadas nessa terra, mas nenhum outro nome há, nenhuma outra pessoa, nenhuma autoridade é capaz de garantir salvação e mudança de história na vida das pessoas. Isso é fantástico. A humanidade pode sugerir várias possibilidades, outros nomes e sistemas, mas somente o nome de Jesus nos garante a salvação eterna. Somente o nome de Jesus e estar em Jesus nos garante ser uma nova criatura, nos garante a participar da nova criação de Deus. 2 Coríntios 5,17. Né? Porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Então, só Jesus garante isso, só o nome de Jesus garante uma vida transformada. Querido, você está vivendo o quê? O que você está enfrentando? Está com dificuldade na sua saúde? Está com dificuldade nos seus relacionamentos, no seu casamento? Querido, só o nome de Jesus tem esse poder. Você pode procurar várias terapias, você pode, e não sou contra isso, pode procurar vários sistemas, mas nenhum deles garante uma cura total, garante uma restauração completa, garante a salvação eterna. Em que outro lugar, Paz Catinha, bom dia, em que outro lugar você vai encontrar salvação? Não há, só no nome de Jesus. Tantas pessoas têm se levantado, tantos vultos, tantas referências nesse mundo, mas todas elas vão passar. Todas elas vão ficar para trás, porque o nome de Jesus é poderoso e o nome de Jesus é eterno. O nome de Jesus é eterno, ele não passa, ele continua agindo, muda os tempos, muda as estações, mudam as eras e o nome de Jesus continua prevalecendo. O nome de Jesus permanece. Essa verdade, não há salvação em nenhum outro.
pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Se você está assistindo essa live e você ainda não entregou sua vida para Jesus, e você sabe que há muitas ofertas nesse mundo, acerca de pessoas que podem te dar um alívio, acerca de religiões que podem trazer um refrigério, um descanso momentâneo, mas querido, eu quero te dizer, em nenhum outro nome há salvação. Se você deseja ter a vida eterna, uma vida eterna de paz, é só em Jesus que você encontra isso. É só nesse nome que você encontra esse poder de transformação, de mudança de vida e de história. Então não perca tempo procurando em outros lugares. Vá direto a Jesus, porque só no nome dele há salvação. Só em Jesus. Você não vai encontrar salvação eterna em outros lugares, em outros momentos, ok? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, eles reconhecem que Pedro e João estiveram com Jesus Cristo. Eles são homens iletrados, né? Isso significa que não haviam recebido uma instrução formal nas escolas rabínicas, né? Eles eram homens simples. Algumas versões dizem que eles falam, né, deles, que a liderança religiosa fala que eles reconhecem que eles são homens incultos, descrevendo-os como leigos comuns, não como profissionais peritos na lei. Como eu disse anteriormente, eles eram pessoas simples. Como que eles alcançaram essa sabedoria? Como que eles alcançaram esse entendimento com clareza? Eles reconheceram isso através do poder do Espírito Santo, queridos. Esse poder do Espírito está sobre a minha vida, está sobre todo aquele que crê em Jesus. Desde o dia que você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo entrou dentro de você e ele te dá habilidade, capacidade para entender as Escrituras e aplicar as Escrituras na sua vida, nas suas necessidades. Porque as Escrituras, elas também são boas para nos educar, para nos ensinar. E eu e você vamos ficando melhor a cada vez que conhecemos as Escrituras, que praticamos as Escrituras. A Escritura, ela tem esse poder de nos transformar, nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo, nos tornar participantes desse novo reino que já foi inaugurado. E eles reconhecem que eles são homens simples. Mas de onde vem tanta sabedoria, de onde vem tanto conhecimento, de onde vem toda essa aplicação das Escrituras para a situação atual que eles estão vivenciando? Olha só, os peritos na lei, os religiosos da época não reconheceram Jesus como Messias. Não conseguiram porque eles estavam com seu coração envolto de inveja, de ciúmes. Eles estavam confortáveis no sistema que eles viviam e rejeitaram o Messias, trazendo sobre si todo esse peso, toda essa carga, né? O questionamento não era se a ressurreição ou os milagres haviam acontecido, mas o que esses sinais significavam. Eles não estavam acusando os discípulos por estar acusando eles de terem matado Jesus, eles não estavam acusando os discípulos porque eles questionavam por que esses sinais estão acontecendo. E é por isso que eles são presos, irmãos. Parece, não tem sentido isso, né? Se eles acusassem os discípulos por estarem acusando eles de terem matado Jesus e por isso estavam prendendo eles, até a gente fala, ó, Pedro também, poxa, por que ele jogou na cara deles, né, que eles que crucificaram e mataram o Messias, né? Mas não é isso que incomoda eles. O que incomoda eles é como homens tão simples, incultos, estão ensinando no templo. Como é que pode? Quem são eles para estarem ensinando? É isso, a religiosidade faz isso com as pessoas. Ela cega as pessoas e impede que as pessoas vejam a verdade. E as pessoas se apegam a coisas tão pequenas, e esquecem de ver as outras coisas, as mais importantes. Então o questionamento deles era, por que isso está acontecendo? Por que
Que homens tão simples curaram esse enfermo. Esse homem que já tinha mais de 40 anos e agora é curado. O que esses sinais? Eles estão atrás de sinais, mas não entenderam que o Messias já tinha vindo, já tinha ressuscitado e que esses homens, os apóstolos, estavam fazendo todos esses sinais, essas maravilhas no nome de Jesus, que eles ainda rejeitavam. A religiosidade nos coloca neste lugar, irmãos, num lugar de cegueira espiritual, em que a gente não enxerga a verdade e fica se apegando a coisas pequenas, que não tem sentido. Jesus queria mudar a história deles, mas eles estavam apegados ao seu próprio sistema, à sua própria vontade, ao status que eles tinham por serem os líderes religiosos da sua época. A postura de Pedro e João, aqui no verso 19 e 20, eu quero ler com vocês. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A postura de Pedro e João não revelam presunção ou arrogância. Quando a autoridade humana resiste à vontade de Deus, a obediência a Deus deve prevalecer. É interessante que Deus dá a eles uma sabedoria para responder, né? Uma criatividade, porque avaliem vocês mesmos, julguem os senhores mesmos. É justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É uma palavra de sabedoria que Deus dá para eles ali, naquele momento, que coloca a postura dos religiosos em xeque, ao ponto deles pararem e pensarem no que eles tinham acabado de falar. A postura dos apóstolos não revela uma arrogância, né? Uma presunção, mas eles estão tão cheios do Espírito Santo que eles trazem da parte de Deus uma sabedoria para confrontar o coração dos religiosos, né? E através dessa sabedoria vem o escape, porque eles são libertos, né? Eles liberam eles, mas proíbem eles de falar do nome de Jesus. Mas eles falam: como que a gente vai deixar de falar do que vimos e ouvimos, do que temos vivido? Essa é a resposta que eu e você precisamos e que nos mostra o quê? Que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, não dá para não falar. Não dá para deixar de falar do que você tem visto, do que você tem ouvido, do que você tem vivido. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vive todos os dias, todas as horas, coisas poderosas de Deus. Coisas maravilhosas. Então ela vai falar do quê? Ela vai falar do que ela vive, do que ela está vendo, do que ela leu e entendeu, do que Deus falou com ela, do que ela experimentou, de como Deus se moveu. Como que a gente deixa de falar? Eu quero ler um texto com vocês em 1 Pedro 2,18, eu quero ler nessa versão NVI aqui, que fala dessa importância também, desse relacionamento que a gente deve ter com as autoridades, né? 1 Pedro 2, do 18 ao 23. Como se portar quando as autoridades elas estão se levantando contra a vontade de Deus, né? Olha só, 1 Pedro 2, do 18 ao 23. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de vossas almas. Eu li um pouquinho mais, né? Li até o 25. Olha só. Quando a autoridade que está sobre a sua vida é contrária à vontade de Deus, naquilo que é justo, naquilo que é correto, prevalece a sua obediência a Deus. Eles estavam proibindo os apóstolos de falar do nome de Jesus. E eles falam, o que é mais importante diante de Deus? Agradar a Deus ou agradar a vocês? Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Queridos, nós devemos nos sujeitar às autoridades. Todos nós estamos sujeitos a algum tipo de autoridade. As esposas, aos seus maridos, aos filhos, aos pais, o marido a Deus. E também devemos nos sujeitar uns aos outros, em amor. Né? Então, no relacionamento familiar, o marido também se sujeita à esposa naquilo que é correto, naquilo que ela está falando que é justo, naquilo que ela numa necessidade dela. Isso é amor. Não é? Naquilo que os filhos estão falando que é correto, que é justo, nós podemos nos sujeitar. Nós não precisamos ter uma postura autoritária, porque nunca foi isso que a Bíblia defendeu. Nunca foi isso que a Bíblia ensinou. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Faça o que é correto, faça o que é justo. Dê ao seu Senhor aquilo que é correto, aquilo que é justo. Faça o que se espera que você faça. Mesmo se a autoridade que está sobre você é uma autoridade má. A sua postura deve ser uma postura correta, justa, santa. Porque é louvável que por motivos de sua consciência, para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Em Atos 5, nós vamos ver que eles são açoitados, porque estão fazendo a vontade de Deus. Pode acontecer de sermos perseguidos, mesmo quando somos corretos, quando estamos agindo de maneira correta. Pode acontecer de sermos perseguidos, né, maltratados, açoitados, mas olha só, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Se nós temos agido mal, se nós temos sido injustos, nós não temos sido corretos, é natural que a gente seja perseguido. É natural que a gente seja maltratado, não é? Não vai gerar um fruto para a glória de Deus isso, se você tem agido mal. Mas se você tem agido corretamente, se você tem sido uma pessoa justa, se você tem feito o teu melhor, se você tem sido íntegra, e você está sendo perseguido, isso vai gerar um fruto para a glória de Deus. Algumas sementes vão ser lançadas em algumas terras, em alguns corações, que vai gerar um fruto que vai honrar e louvar a Deus. Porque foi assim com Jesus. Jesus foi para o madeiro injustamente. Jesus foi crucificado injustamente. E o que ele gerou? Através da sua postura correta, da sua postura justa, íntegra. Ele gerou homens e mulheres santos. Ele gerou salvação para o perdido. Ele gerou perdão de pecados para quem não tinha chance alguma de ser salvo. E isso continua acontecendo nos nossos dias, quando nós somos corretos, quando nós somos justos, íntegros e somos perseguidos. Isso mostra que nós estamos no caminho certo, que nós estamos vivendo um pouquinho do que o nosso Senhor viveu, do que os apóstolos viveram. Nenhum deles morreu de boa, nenhum deles morreu deitado numa rede, tomando água de coco. Não, morreram perseguidos, né? Maltratados, açoitados, viraram mártires por amor a Jesus. Então Jesus é o nosso modelo, querido. Jesus é o nosso exemplo. Avalie a tua situação. Se você tem sido perseguido e maltratado porque você tem feito o que é correto, o que é justo, o que é santo, se alegre.
se alegre, porque você está no caminho certo. E a nossa leve e momentânea perseguição, luta, batalha, ela vai passar. Logo ela vai passar. Nós não chegamos ainda até o sangue, né? Perseguições que é derramado o nosso sangue. As nossas perseguições ainda são leves e momentâneas. Nós sabemos que há, sim, pessoas no mundo que têm morrido, que têm derramado o seu sangue por amor a Jesus. Não é? E porque tem tido um procedimento correto. Mas aqui no Brasil nós ainda não vivemos isso. Mas se você tem vivido essa situação, se alegre em Deus. Porque isso tudo vai gerar algo glorioso para a glória de Deus mesmo. E também para a sua vida. Porque isso traz maturidade, isso traz habilitação para servir melhor, para se identificar com o que as outras pessoas têm vivido. Deus, Ele tem cuidado de nós. O Senhor Jesus, Ele é muito bom. Ele tem cuidado de nós, nós não estamos sozinhos, Ele está conosco em todo o tempo, em todo o momento. E Ele começou uma boa obra na nossa vida, então Ele é fiel para concluir. E Ele começou uma boa obra, e Ele vai até o fim na sua história, até o fim na sua vida, aperfeiçoando, para que você seja tudo aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele sonhou para você. Amém? Eu creio que no momento que nós estivermos com Jesus, quando nós formos receber os nossos galardões, nós vamos nos alegrar. Porque em situações que hoje são tão difíceis para nós seremos honrados lá. Nós receberemos as nossas pedrinhas na nossa coroa. E isso vai alegrar o nosso coração, vai alegrar o nosso espírito. Então, não desanime, permaneça, seja firme e constante com o Senhor Jesus. Porque há recompensa. Não é? A recompensa, né? E nós só estamos fazendo aquilo que vimos o nosso Senhor fazer. Nós estamos cada dia buscando ser mais parecidos com Ele, ok? Eu quero encerrar essa live nessa manhã, quero orar por você, né? Só lembrando que quarta-feira estarei de volta, vou estar com alguém aqui ministrando uma palavra junto comigo, né? Eu quero estar com alguém que possa falar de oração na próxima quarta-feira. Então, porque nós vamos aqui ainda no capítulo 4 falar da oração da igreja, da oração deles depois desse acontecimento. Quando você lê o texto, espero que você leia, você vai ver que oração que eles fazem. Eu amo essa oração de Atos 4. Como eles são inteligentes naquilo que eles oram, porque eles estão cheios do Espírito Santo. Então eles enxergam as coisas com a ótica do Espírito Santo. Então as orações também são ativadas, são orações diferentes, são orações cheias do Espírito e focadas naquilo que Deus tem. Então, quarta que vem estarei aqui em nome de Jesus, né? Mais uma vez, e na sexta-feira de novo. Queridos, não esquece de curtir os meus vídeos, né? De compartilhar com as pessoas que você acha que precisa, né? É muito legal quando você comenta, manda os coraçõezinhos aqui, mas é importante que você curta os vídeos, porque o Instagram só entende que o material é relevante com as curtidas, com os comentários, quando você posta de novo, quando você envia para alguém, tá bom? Eu quero orar por vocês em nome de Jesus. Hoje nós temos oração lá na Ramá, né? Tem Royal Kids, que é a reunião das crianças e adolescentes, intercedendo pelas nações perseguidas, pelos missionários, pela igreja, né? Então, você que está assistindo a live aí, quer vir participar conosco, você é nosso convidado, entra aí, me manda uma mensagem privada, eu te mando o endereço da igreja, né? Entra aí nas nossas redes sociais, a Igreja Evangélica Ramá. Aqui, ó. E você é nosso convidado, tá bom? Nós temos culto no domingo às 10 horas da manhã, tem escola bíblica, começa às 8h30. Esqueci o nome do que vai ser tratado, Perigos da Atualidade, é isso? O pastor Weber vai estar trazendo ali um estudo maravilhoso. Nós estamos precisando estar atualizados com tudo que está acontecendo nesses dias, para que a gente saiba se posicionar, saiba orar, saiba o que falar. Ok? Então vem aí estar conosco 8h30 da manhã na Ramá, Igreja Evangélica Ramá. Quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem sido e é o nosso maior e melhor modelo, maior e melhor exemplo.
Senhor, que dia após dia nós venhamos ser cheios do Teu Espírito, como Pedro e João estavam aqui nesse momento, para que a gente possa lidar, Senhor, com cada situação que nós temos enfrentado à Tua maneira, do Teu modo, Senhor, para que em cada situação que nós estamos envolvidos venha a ser gerado frutos para a Tua glória, Senhor, venha a ser gerado sementes que Te honrem, que Te louvem, que Te engrandeçam, Senhor, através do nosso testemunho, através da nossa vida, das nossas palavras, das nossas ações, Senhor. Venha intervindo, Senhor, nas nossas vidas, que diante de cada desafio que nós enfrentamos, nós venhamos decidir louvar, glorificar e honrar o Teu nome. Nós venhamos tomar decisões que a Sua vontade prevaleça, Pai. Que a gente tenha esse discernimento muito claro de que quando as atitudes das autoridades que estão sobre nós é contrária à Tua vontade, nós venhamos escolher fazer a Tua vontade, para que o Teu nome seja honrado, glorificado, Senhor, dia após dia. Abençoa os Teus filhos, dá a eles graça, unção e autoridade, Pai, para se mover naquilo que eles estão envolvidos, cheios do Espírito Santo e tomar as decisões certas. Em nome de Jesus, Pai, se alguém no nosso meio está sendo perseguido, por ser correto, por ser justo, por estar fazendo a coisa certa, derrama sobre esse Teu filho, sobre essa Tua filha, uma unção de graça, de força, de poder de Deus para suportar esse tempo, porque logo vai passar. Que ele saia muito melhor dessa situação do que entrou, Senhor. Que ele saia, ou ela saia, habilitado, capacitado para viver coisas melhores e maiores com o Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos, Senhor, dá a eles um final de semana de paz. Guarda as casas, as famílias, os casamentos, os filhos. Protege, Senhor, que os Teus anjos levantem escudos de proteção sobre cada família, sobre cada casa, sobre cada criança, Pai. Guarda, protege, Senhor, e dá bom êxito para os Teus filhos em tudo que eles fizerem. Supre as suas necessidades, Senhor, que não haja falta de nada na casa dos Teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Bom dia, bom final de semana e até quarta-feira em nome de Jesus. Amém.